Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Nesta aula vamos ver dois sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, chamado assim o terceiro bloco, o bloco dos sacramentos do amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pois bem, mais uma aula, não é? O som está saindo, Elisângela Paulina, que está por aqui. Estão me ouvindo? Boa noite. Alcidina Pereira, o som está saindo. Vamos ver o sacramento da ordem. Primeiro, som está ótimo, obrigado, Paulina. Então, o sacramento da ordem, vamos ver dentro daquele esquema: definição, instituição, matéria, forma, ministro, não é? E os efeitos desse sacramento, a sacra ordem, a hierarquia desta ordem, tá certo? Ordem sacra, chamado também assim, é o sacramento que dá o poder de serem exercidas ações sacras referentes à Eucaristia e à salvação das almas, e imprime o caráter de ministro de Deus. Esse é o conceito fantástico, maravilhoso, né? Nos dá o poder de celebrar a Eucaristia, não é? Também de salvar as almas, veja, e imprime o caráter de sermos o ministro de Deus. Vamos para a instituição. Jesus Cristo instituiu esse sacramento quando constituiu sacerdotes seus apóstolos. Ele lhes deu o poder sobre seu corpo real, isto é, sobre os fiéis, aquilo que o apóstolo Paulo chama de o corpo místico de Cristo. Tanto é que o padre, presidente da celebração, ele age in persona Christi capitis, ou seja, age na cabeça, não é? Como cabeça do corpo místico de Cristo. Age como Cristo, cabeça do corpo. Depois da sua ressurreição, na ocasião em que instituiu o sacramento da penitência também, né? Deu o poder de ligar e desligar e sobre todo o corpo místico. Vamos ver a matéria, a forma e o ministro deste sacramento. Matéria desse sacramento é a imposição das mãos do bispo e a entrega dos instrumentos, a saber, os objetos próprios aos vários graus da ordem. Temos aqui a ordem do diaconato, a ordem do presbiterato e a ordem do episcopado, não é? E cada um grau desse recebe dentro daquilo que ele está recebendo. Existe a matéria própria para os diáconos, a matéria própria para os presbíteros e a matéria própria para os episcopos. Aquilo que nós chamamos dos símbolos próprios, das insígnias, não é? Das insígnias, dos paramentos, por exemplo, certo? Formas são as palavras que acompanham a piegação da matéria, ou seja, aqui a entrega da matéria, não é? A aplicação da matéria. O ministro da ordem é o bispo, é ele, pela sucessão apostólica, que não é, transfere esses dons, ou não é, unge o sacramento da ordem. Vamos ser sacra e hierarquia.
Esse sacramento chama-se ordem, porque tem vários graus, um subordinado ao outro e deveres particulares de que resulta a sacra hierarquia, com a recepção isso antigamente, não é? Porque se fazia sobretudo nos diaconatos, a tonsura recebia as ordens menores, que é a coroa. Entra-se para o estado eclesiástico e participa dos privilégios desse estado. Hoje, por exemplo, se recebe as ordens menores, né, do acolitato, do leitorato, recebe para receber do diaconato. Ascende-se pelos degraus que se distinguem em ordens menores e ordens maiores, como nós vimos, e toma o nome de vários ofícios o que são destinados. As ordens menores são 4, antigamente, viu? Hoje sintetizou, mas vamos ver como era, né? Antes do Concílio Vaticano II, era bonito, né? E ainda continua, sendo que se resumiu mais, se enxugou mais, né? Se chamava osdirato, leitorato, ainda temos, não é? Exorcistato, recebia isso, veja, todos recebiam o grau de ser exorcista, o exorcistado. Hoje, depois de padre, e numa provisão canônica, é um ministério da igreja, né? Eu tive a graça de recebê-lo aqui na nossa diocese, e comigo tem mais outro aqui em Pernambuco. No estado de Pernambuco, somos 2 apenas. Eu, daqui da diocese de Palmares, e temos o padre Fabiano, da Arquidiocese Recife Olinda. Acolitato, não é, que ainda tem, se chama as ordens menores. Então, hoje se enxugou apenas para o leitorato e acolitato. Saíram, não é, o ostiarato e o exorcistato, tá bem? Porque deputam quem as recebe a ofícios que têm relação remota com a Eucaristia. Interessante, esses graus menores tinham e têm relação direta com a Eucaristia, bem como também os maiores. Vamos ver cada um destes aqui, não é? Depois vamos ver os maiores, que são o diaconato, o presbiterato e o episcopado. O hostiário tem o poder de abrir e fechar a igreja e convidar o povo às sacras funções. O leitor, o de ler ao povo os livros santos. Veja, era um ministério que hoje existe dentro da equipe de liturgia, não é? É um ministério. E muitos não sabem. Por exemplo, a pessoa que fica responsável de fazer a lista, o convite pelos leitores, de organizar a escala, é esse ministério, que era o primeiro das ordens menores, não é? Que é chamado hostiário. E muitas vezes nem sabe, porque aqui é a questão da história da igreja, não é? Vamos ver o exorcista, o de expulsar o demônio dos possessos. Veja, era uma ordem menor, dentro das ordens menores. O acólito, o de preparar remotamente as coisas necessárias ao sacrifício. Veja, aquilo hoje que o sacristão faz também, né? Prepara ali a credência. E muitos nas capelas, nas comunidades, fazem também esse trabalho. A Josilda está aqui, quando estava em Ibiratinga, ela fazia muito esse trabalho, né? Era acólita e não sabia. Pronto.
Vamos ver agora as ordens maiores. Dizem-se tais, pois quem as recebe é deputado a ofício que tem relação direta com a Eucaristia e contrai a obrigação da continência e de recitar o ofício divino. Veja, além de ter as ordens maiores, além de ter todas essas menores, né? Além de poder presidir, celebrar e concelebrar o sacramento da Eucaristia, ele tem também o direito e, ao mesmo tempo, a obrigação de rezar as horas canônicas, ou seja, uma oração da igreja que é feita pelo povo e para o povo. Vamos avante. São 3. E aqui, lá, logo, né, os 3 menores eram divididos assim. O subdiaconato, antes de receber o diaconato, tinha o subdiaconato, o diaconato, né, e o preparatórias para o presbiterato, que quer dizer o sacerdócio. Era uma coisa. Se hoje nós achamos muito tempo para fazer um padre, antes era mais ainda. Hoje leva 9 a 10 anos. Antes era 12, 13, às vezes passava 15 anos para fazer um padre dentro de todas estas podemos dizer, esses graus, né? Esses graus. Não é normas, nem diretrizes, mas esses graus. A igreja não tinha muita pressa, formava bem, né? Dava uma boa formação na teológica, mas sobretudo espiritual. Dentro da tradição, fundamentado nas Sagradas Escrituras, vejo, na hierarquia, no magistério da igreja. Era uma escola de santidade mesmo, não é? Escola de santidade. O subdiaconato tem o poder de ler a epístola nas missas solenes, preparar o cálice e nele derramar a água antes do ofertório. Que era um rito, né, à parte, que era um rito de purificação. O diácono recebe o poder de assistir imediatamente ao sacerdote, de pregar, batizar e distribuir a Eucaristia. Então, ele, na impossibilidade do sacerdote de pregar, né, está afônito, rouco, né, está doente, não pode fazer a pregação, o diácono, né, fazia a pregação, assistente imediato do sacerdote no altar. O sacerdote tem o poder de consagrar a Eucaristia e perdoar os pecados. Esses 2 sacramentos, né, que resplandecem mais no ministério sacerdotal, de perdoar os pecados, veja, e de tornar apto para a Eucaristia e de dar Jesus na Eucaristia. A plenitude do sacerdócio está no episcopado, que investe do poder de conferir as ordens sacras e a crisma, assim como de governar e ensinar os fiéis. Então, quer dizer, veja, temos aqui o primeiro grau, o segundo grau, e a plenitude é o terceiro grau. É uma ordem só. Certo? O sacramento da ordem é a sacra ordem, mas é dividido em graus. E a plenitude é o episcopado. Os graus inferiores ao sacerdócio foram instituídos para serem exercidos os ofícios auxiliares dos sacerdotes e para que os candidatos ao sacerdócio, subindo pelos vários degraus, conquistem as virtudes necessárias e reflitam sobre os deveres que o Estado sacerdotal impõe.
Não há confundir a hierarquia de ordens de que falamos até agora com a de jurisdição, que se refere ao governo da Igreja e é constituída, portanto, pelo Papa e pelo Bispo, não é? Na questão da Igreja enquanto instituição para governá-la, para administrá-la, para gerir, portanto, né? Canonicamente falando, tá certo? Vamos para os efeitos deste sacramento. A ordem, não é? Tem 3 efeitos da ordem. Primeiro, aumenta a graça santificante, quem é ordenado. No primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau. A ordem santificante. Segundo, dá a graça sacramental, isto é, o direito às graças atuais necessárias para ser bom ministro de Cristo. Veja, aquilo que se recebe, o leigo, né, comum, recebe no sacramento do batismo, que todos recebemos, recebe toda vez que confessa, nós permanentemente temos um sacramento da ordem. Permanente, porque é um sacramento permanente, né, da ordem. O terceiro é imprime o caráter, como vimos, de ministro de Deus. Quando chama o sacerdote, o padre, de ministro de Deus, você não está errando. Não é? Isso não foi superado ainda. É o ministro de Deus. Ministerium, veja, quer dizer serviço. Quer dizer, é um servo de Deus. É para servir. E servir a todos, tá certo? Vamos agora para a vocação, ver os impedimentos e deveres dos fiéis, também aqui. O sacerdócio foi instituído por Jesus Cristo para a glória de Deus e para o bem das almas. Atenção aqui, isso é importantíssimo. A minha vida, né, por primeiro, não é para o povo, não é pelo povo. Eu não fui padre por causa do povo. A minha vida, a minha vocação primeira é para a glória de Deus. Veja. E porque a minha vida dá glória a Deus, né, ela faz bem ao povo, faz bem às almas. É entender isso. Tá certo? Para que o padre não caia, não é, aí numa estratégia pastoral, no programa pastoral, numa agenda pastoral, tudo é o povo, mas o povo é pobre, o povo é ovelha sem pastor, é isso, que a gente já sabe, não é? Todo o contexto, é uma vida doada pelo povo, e a gente, quando vê um padre muito doado na pastoral, a gente se orgulha, enche o coração, a gente se alegra, a gente elogia, sim, tudo isso, certíssimo, tudo isso. Agora, se o padre não tiver uma vida de oração, não tiver uma vida de intimidade, só é pro forma. E pode cair no farisaísmo, não é? O padre pode ser um fariseu. Tá certo? Então, a vida dele tem que ser primeiro para a glória de Deus. E essa glória resplandece. Resplandecendo, chega nas almas, toca as almas. Consequentemente, quem entrar para o sacerdócio não deve ter outro fim, senão este. Certo? Essa dupla dimensão. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, para o bem das almas. Requer especial vocação ou chamado do Senhor. Estamos no mês vocacional, né? E é uma vocação especialíssima. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem esta vocação faria grande mal, porquanto se exporia a não ter os auxílios divinos necessários para observar os graves deveres sacerdotais, com evidente perigo de escândalos públicos e perdição eterna. Olha como isso é grave. Isso é grave. Quem se tornou,
né? Quem entrou numa pastoral vocacional na paróquia, depois participou da diocesana, depois foi para o propedêutico, seminário maior de filosofia, de teologia, enfim, chegou ao sacerdócio e não tem essa vocação de dar glória a Deus com sua vida e para o bem das almas, pode perder a própria salvação, pode perder a própria vida, porque está levando a vida toda em sacrilégio. Veja só, com a má intenção de fazer a vida como nós vimos, né? Muitas vezes, isso, hoje eu não sei se ainda existe, mas existe. Todos os tempos existiu, né? De famílias muito pobres, que não tinham condições de estudar, tudinho. E muitas vezes, para sair daquela situação, logo o jovem procura, né, ali o adolescente, o jovem procura entrar no seminário. Muitas vezes para ter uma boa formação, né, para ter até mesmo privilégios, né, privilégio de bens materiais. E isso, quando não muda, quando não se converte, passa a vida assim, faz um grande mal. A ele, primeiro, que ele perde a salvação, a eternidade, e ao povo também. E o povo vai sentindo quando um sacerdote tem vocação ou não. Foi chamado mesmo de Deus ou foi querer dele, vontade dele. A igreja, além de amparar a dignidade e a santidade do sacramento, estabeleceu impedimentos ou circunstância que a certas pessoas impedem a ascensão ao sacerdócio. Os fiéis têm, pois, o dever. Vamos ver agora o dever dos fiéis, né? Que são também 3. Primeiro, de deixar plena liberdade a seus subordinados na escolha do estado eclesiástico, não os compelindo a entrar para esse estado eclesiástico, nem impedindo-os que sigam sua vocação divina. Tá certo aqui? Nem proibir, não é? Nem proibir, mas também não enfiar, como a gente diz aqui no Nordeste, uma vocação a goela abaixo. Né? Todo mundo está vendo que o camarada, que o candidato não tem esse chamado. Tem outro chamado, mas não tem esse, mas há um incentivo, né? Há uma intenção, por várias circunstâncias, de fazer aquele menino, aquele rapaz, um padre. Certo? É deixar livre. O leigo tem que deixar livre. Como tem, né, muitos pais, muitas mães gostariam que o seu filho fosse padre. Ah, é um sonho meu, como eu ficaria realizada, feliz. Por outro lado, tem os pais que, a maioria assim, que não querem, né, pensa outra coisa para o filho, né, qualquer outro curso, qualquer outra profissão do que ser padre. Né, um médico, um juiz, enfim. Né. Segundo, de suplicar ao Senhor conceda à igreja bons sacerdotes e jejuar para tal fim nos 4 tempos ou temporais do ano litúrgico. Quer dizer, os tempos fortes eram assim chamados, hoje os tempos fortes, né? Por exemplo, no Advento, né? Que nos prepara para o Natal, na Quaresma, que nos prepara para a Páscoa. Vejam, no próprio tempo comum, nas solenidades e dias de preceito, essas têmporas que rezar, fazer jejum para o candidato que está no processo de discernimento, de formação. Terceiro, de venerar os sacerdotes como as pessoas consagradas ao Senhor e pedir por eles que sejam amparados no exercício do seu árduo ministério, que a gente sabe que não é fácil, né? É uma vida contínua de renúncias, uma vida contínua de mortificações. Existem muitas coisas absurdas, todos nós sabemos que existem. Agora,
que a maioria não sabe que existem muitos sacrifícios, muitas renúncias, muitas mortificações, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos, tá certo? Em todos os sentidos. O sacerdócio não é aquilo que a gente vê na televisão, não é aquilo que a gente vê nas redes sociais, não são os sacerdotes midiáticos, os YouTubes da vida, não é? Que muitas vezes, não, é muito mais profundo. Com todo respeito a esses padres que estão na mídia que fazem muito bem, Quantas almas, milhares e milhares e milhares, por 3 vezes eu falei, não é? Que salvaram as almas. Mas é muito mais profundo, é muito mais rico, é muito mais intenso, né? Esse mistério sacerdotal. É muito mais encantador, muito mais encantador. Nós escandalizamos, nós decepcionamos, nós somos infiéis porque somos humanos, somos fracos, somos pecadores, limitados. Mas é uma coisa grandiosa, é uma coisa grandiosa. Haja vista que Deus nos deu o poder, não é, de trazer Deus para o mundo, né? A nossa vocação é a nossa vocação de Nossa Senhora. Nossa Senhora trouxe Deus para o mundo. E na Eucaristia também. Nós trazemos Deus para o mundo. A nossa vocação é fecunda, é materna. É de gerar o tempo todo Cristo. De ficarmos grávidos de Cristo. Né? Uma expressão bem chocosa, não é? É de parirmos Cristo. Né? A Eucaristia é um dar a luz a Cristo. É Cristo que vem ao mundo, que está nascendo. Né? Cada Eucaristia é um Natal, é um nascimento. Né? Sendo a encarnação, veja, porque ele é físico na carne, é paixão, é morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia, como nós vimos no sacramento da Eucaristia, é Cristo ressuscitado glorioso como ele está nos céus. Veja, isso é tremendo para nós. Eu recebo Deus aqui na terra. Esse pedaço de pão, que não é mais pão, é corpo. E corpo vivo, ressuscitado, como ele está nos céus. É Deus. Por isso que toda honra, toda adoração, né, toda piedade, né, eu já disse a vocês, em muitos momentos, em homilias, em testemunho, não é, que lá no sítio do Boi, quando eu estava na paróquia de Santa Quitéria, aí fica no alto assim, depois de Serra Azul, um povoado chamado Sítio do Boi, que fica fronteira lá por dentro, fica fronteira com Palmares e Bonito, né? Uma senhora muito, eu acho que ela já tinha uns 87 para 90 anos, uma senhorinha mesmo. E ela ia, né? Ela andava mais de 6 quilômetros, acho que muito mais, 6 quilômetros. E aí a missa era uma vez por mês lá, às 10 horas da manhã, quando eu terminava a missa das 7, que era em Guadalupe, e ia para o Sítio do Boi. E aí eu encontrei essa senhora e fui dar uma carona a ela, não é? Fiquei com tanto compadecido. Ela disse, não, padre, não. Eu estou fazendo o meu sacrifício, é uma vez por mês. E vale a pena. Se fosse todo dia, eu caminharia todo dia. Porque quem eu vou ver, né? E quem eu vou buscar é muito fino. É muito fino. Vale a pena. Vale a pena. Ela disse que se fosse todo dia a missa, ela caminharia esses 8 quilômetros para ir e 8 para voltar, não é? 16 quilômetros. Uma senhora de quase 90 anos. E não tem como derreter o coração do padre, né? Coração do padre. E a gente ia de carro e achava todo mês já difícil. Veja, e depois com aquele testemunho, pronto. Não tem mais dificuldade. Não tem mais dificuldade de ir. Veja, só o testemunho daquela mulher, entendeu? É fino. Então, o que é fino tem que tratar com delicadeza, tem que tratar com ternura,
tem que tratar com amor, tem que tratar com paixão, né? Eu acho que vocês percebem isso. Eu sou um padre grosso, viu? Grosso, ignorante, dou coice, dou fora, sou. Mas na Eucaristia eu sou fino. Porque a minha fé me diz que, veja, aquele que eu estou ali falando com ele é Deus, e é o meu Deus, é o meu Senhor. É o meu Senhor. Não é o meu coleguinha, não é o meu amiguinho. Eu não sou maior porque eu estou presidindo, eu não mando. Eu já sou servo, eu já sou discípulo, é o meu Senhor. Então, toda delicadeza com ele é Deus. No trato, toda piedade, né? Ele é maior do que eu. Ele não é meu súdito, eu que sou súdito. Não é? Com toda a obediência, é Deus. E muitas vezes a gente, não sei se é por ignorância, estou perdendo um pouquinho de tempo aqui, eu disse que ia, mas já 30 minutos eu acho que vai dar, não é? As pessoas quando vêm receber a comunhão, né? Quando vem receber a comunhão, a gente eleva justamente para que ela possa olhar e possa ali na vena profunda adorar, né? Adorar, e as pessoas ficam assim, inerte, como se fosse. Eu penso, não estou julgando, mas primeiro eu penso que a pessoa não sabe o que está recebendo, né? Segundo, ela pensa, ela sabe que está recebendo um pedaço de pão, ou um prêmio que ela tem direito. Então tem direito, ela fica naquela postura, né? Aquela postura, veja, de uma pessoa que é digna, está recebendo um prêmio e que é maior do que aquilo ali. Ela não sabe que está recebendo Deus. Deus que se faz tão pequeno, que cabe na palma da nossa mão, né? Que está total. E aquele ali, se eu como, veja, se eu comungo com piedade, com contrição, com devoção, com amor, ele me salva. Ele me salva. Ele cura os meus pecados veniais. Veja, ele me devolve a graça que eu perdi. Não é? Ele entra no meu coração e eu entro no coração dele. É um mistério profundo. Eu não entendo hoje, deixa eu conversar mais um pouquinho com vocês, eu não entendo hoje porque a culpa se diz, é do Covid, é disso, não é não. A culpa é, de fato, numa perda da fé, da consciência dos católicos. Né? Ah, não, padre, porque esses 2 anos, nos acostumamos a assistir a missa em casa, não é? Nos YouTubes da vida. Certo, só foram 2 anos. 2 anos. E sua vida toda que você participou, mais de 30 anos. 30 não é maior do que 2, não. 3 não é maior do que 2. 4 não é maior do que 2. Veja. 10 anos. Quer dizer, se 2 anos apenas, e que não foram 2 anos inteiros, não é? Foram um período assim de 3, 4 meses que se fechou a igreja, depois abriu de novo e voltou. Veja, né? Se apenas 2 anos foram suficiente para você se acostumar a assistir a missa em casa, é porque, me desculpe dizer, viu? Me desculpe dizer. Vai ficar aí, muitas pessoas vão assistir. É porque você não tem a fé suficiente. Não tem a fé suficiente. E por isso que não tem a fé suficiente, a fé teologal, a fé com virtude, se acostuma com as coisas cômodas. Não vale a pena fazer sacrifício nenhum por Deus, como aquela senhorinha. Padre, se fosse todos os dias, eu caminharia, não é, esses 16 quilômetros. Padre, é muito fino o que eu vou ver,
e o que eu vou buscar é Deus, Padre. Né? É Deus. Veja, aquela mulher lá da roça, escondido, tem uma consciência de Deus extraordinária. Que muitos de nós padres, que anos de seminário de teologia, de curso, muitos de nós esclarecidos, não temos uma razão. Não é? A nossa razão natural não é iluminada por essa razão sobrenatural. Olha aí, veja. A nossa razão natural tem que ser iluminada pela razão sobrenatural, pela fé. É ela que nos sustenta. É ela que nos faz sentir saudade de Deus. Saudade de Deus. Eu acho bonito, né? Algumas pessoas que, por estado de vida, por condições, são proibidas de comungar, não é? Mas sente essa saudade. Vem no particular conversar com a gente. Padre, eu estou sentindo tanto. Eu sei que o meu estado de vida não permite, mas eu sinto saudade de Deus. Isso é bonito, né? Uma pessoa dizer assim, com toda certeza. E no processo se esforça para ficar livre, para não perder Deus. Isso é bonito. Eu sinto saudade de Deus. Saudade de Deus. E eu vou fazer de tudo para não perder esse Deus. Né? E Deus físico, não é? Não um Deus que é uma energia, não um Deus que é um bem-estar, não um Deus que está distante, não um Deus que me protege, não um Deus da superstição. É o Deus que está ali na liturgia, na missa eucarística, que eu posso comungar, que eu posso falar com Ele, não é? Eu posso dizer como aquele centurião, como eu digo em todas as missas, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada. Veja, mas dizer uma palavra, eu serei salvo. Esse Deus que nos acolhe, que nos entende em tantas situações da nossa vida, não é? Em tantos os momentos da nossa vida. Eu acho que você, na sua intimidade, né, na sua solidão, quando você está a sós com Ele, a coisa mais encantadora é ficar a sós com o Senhor, não é? Tem pessoas que veja, por angústia, por tristeza, por frustrações, elas se aquietam, entram dentro do quarto e quer ficar sozinha, curtindo a sua dor, curtindo a sua angústia, curtindo a sua tristeza, curtindo o seu cansaço. Nada disso é honroso. Pelo contrário, pode nos alojar, pode de fato fazer com que desçamos ao fundo do poço. Isso não é restaurador, isso não é revigoroso, isso não é salvífico. Mas quando a gente, mesmo no cansaço, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, a gente fica a sós com o Senhor e conversando com Ele ali entre lágrimas e choro, né? Isso sim é restaurador. Isso sim é revigorante, né? É salvífico. A gente não quer ficar no quarto mais. Veja, uma coisa quando é só angústia, a gente quer, ela puxa a gente para o quarto. Quando é com Deus, Deus nos abre. A noite mais terrível, mais escura é iluminada e fica mais clara como o sol ensolarado na nossa vida. E nos convida, o sol nos convida para fora, né? A escuridão é que nos convida para dentro, mas o sol nos convida para fora. É esse Deus. Esse Deus que cada um pode ter a experiência, né? Entra no teu quarto quando quiseres orar, fecha a tua porta e na intimidade fala com Ele, que em segredo Ele escuta o teu coração. Ele vê a tua alma. Né? O salmista no Salmo 138 diz, Senhor, sei que Tu me sondas. Sim, sei que Tu me conheces. Se estou deitado, Tu me conheces. Se estou sentado, Tu me conheces. Se estou de pé, Tu me conheces, Senhor. Se estou de frente para Ti,
tu me conheces. Se estou de trás também, como aquele jovem rico que ficou triste e deu as costas, mas tu me conheces e tu me amas. Nenhum pecado meu pode me roubar de ti. Nenhum pecado meu pode me sequestrar de ti, Senhor. Veja, não é? Por quê? Porque a vontade dele é querer dele. Não foi à toa que ele enviou o seu filho para sofrer, para padecer, para derramar sangue, para morrer por mim e por você. Basta a gente olhar para a cruz e entender isso. Não é? Basta olhar para a cruz. Sim, aí eu saio de qualquer angústia, eu saio de qualquer depressão, eu saio de qualquer síndrome do pânico, eu saio de qualquer moleza, de qualquer preguiça. Só olhar para a cruz e entender. Derramaste o teu sangue precioso por causa de mim. Então eu valo a pena. Eu valho a pena. Eu valho a pena. Existe alguém, é uma pessoa que pensa em mim, que me quer feliz, que me quer ver bem, veja, que me quer ver na santidade. Existe alguém, e é por este alguém que eu vou dando também sentido na minha vida, na minha história. Não, eu não vou dar atenção. Já perceberam? Né? Eu coloquei até aqui na descrição que seria dois sacramentos, mas não deu não, né? Então vou fazer essa aula assim. Sim, já perceberam que aquela mulher não precisou, tinha uma multidão e tinha um sinédrio ali de homens experientes, maduros, com espiritualidade encantadora, chamado, né, os anciãos do povo, os mestres da lei, os fariseus. Mas aqueles homens estavam, não é, irascivos, com pedras na mão. E quantos olhares, né? Em cada pessoa são 2 olhos, né? e um só olhar. Mas quantos olhos estavam voltados para aquela mulher e todos pediam a morte daquela mulher? Meu irmão, minha irmã, você pode ter multidões olhando para você e pedindo a sua morte, pedindo a sua derrota, pedindo a sua desgraça. Veja, pedindo. Mas você não precisa desses olhares. Você só precisa do olhar de Jesus. Você só precisa do olhar de Deus. Foi o olhar de Jesus que se destacou no meio daquela multidão. Foi o olhar de Jesus, mesmo aquela mulher de cabeça baixa, veja, que não aguentava olhar os olhares, mas ela foi atraída no tempo de morte, no tempo de apedrejamento, ela foi atraída pelo olhar de Jesus. E somente quando ela foi atraída pelo olhar de Jesus tão bondoso, tão misericordioso, tão compassivo, foi que ela pôde ouvir Jesus. Primeiro é o olhar que nos atrai, o olhar que nos acolhe, que nos entende. Veja, o olhar que nos entende. O olhar que quando nós pedimos a morte, esse olhar diz, não, eu te criei para a vida. Não é? Eu te criei para a vida. Eu te amo para a vida. Eu te coloco no colo para a vida e não para a morte. Esse olhar que a gente tem que enxergar. Diante das doenças, dos transtornos, diante do câncer, diante veja, de tantos males, diante da depressão, diante dos nossos medos, dos nossos transtornos, das nossas ansiedades, olhar para Jesus. Olhar para Jesus com um olhar tão bondoso, misericordioso, encantador, o mais belo dos belos. Primeiro, não existe outra pessoa mais linda, não é? Mais maravilhosa, mais encantadora. É bom olhar para ele, é bom vê-lo. Veja, que nos revigora e nos dá um novo alento e vontade de viver. Tá certo?
Então eu termino aqui a aula com essa reflexão. Estão dizendo aí, a Elisângela disse, essa aula é de cura, não é? O sacramento da ordem, que é o sacramento também da ternura, não é? O sacramento do afeto. O sacramento. E se não existe sentimento, emoção, afeto na nossa oração, não existe oração. Não existe, porque é uma pessoa, não é? A gente conversa com uma pessoa. E uma pessoa que é amor. Atenção, eu tenho amor e muitas vezes o meu amor está em processo de construção. O meu amor está em processo de aperfeiçoamento, de melhoramento. Eu tenho amor. E com quem eu rezo, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, veja, Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Com o próprio amor. O amor mais genuíno. O amor mais pleno. O amor ágape. O amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que as outras virtudes todas vão passar, mas o amor não passa. O amor eu vivo aqui e me eterniza, né? Porque o amor me leva para a eternidade. E por isso que um casal passa 50 anos, 60 anos, ou menos isso, mas que viveu este amor, né, um pelo outro, ele pode dizer, quando o outro jaz, quando o outro está no caixão, tu não morrerás jamais, mas te eternizarás em mim. Né? O amor torna as pessoas vivas quando a gente ama de verdade. Por isso que a morte não pode nos desesperar. Não. Não é perda, mas é apenas passagem. É Páscoa. É Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.